Eu estou absolutamente hipnotizada pela qualidade e potência de Zaïre Emery, o jovem médio do Paris Saint-Germain. Que qualidade, que jogão fez o menino de apenas 17 anos de idade. É um menino que tem apenas 17 anos e uma maturidade competitiva de 30. São 17 anos enganadores. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais uma noite de Champions League. Vamos olhar para dois dos vários jogos que aconteceram. Vou falar do jogo do Paris Saint-Germain 3, AC Milan 0. O Milan é, no meu ponto de vista, a grande desilusão desta Champions League 2023-2024 e também do Newcastle 0, Borussia Dortmund 1. Os alemães provaram que sabem jogar diante de um caldeirão como é o St. James Park e venceram o Newcastle em casa por 1-0. Um jogo onde teve de tudo, poste, trave, guarda-redes muito bem colocado e um golo que decidiu a partida. Mas vamos começar pelo jogo do Parque dos Príncipes. Até a passagem do minuto 20 era uma partida muito equilibrada entre PSG e AC Milan, atacas tu, ataco eu, até que o PSG assentou o seu jogo e perto do minuto 35, Kylian Mbappé fez então o primeiro golo e a partir deste momento o PSG dominou o AC Milan, que não conseguiu ter capacidade para dar resposta ou para contrapor os argumentos do Paris Saint-Germain. O primeiro golo do PSG nasce numa luta tremenda de Zaïre Emery e um jogador do AC Milan, uma força do rapaz, consegue ficar com a bola, assiste Mbappé, que numa simulação de corpo bem ao seu estilo, faz a simulação que vai rematar para o ângulo mais distante do guarda-redes e acaba por marcar no ângulo mais próximo, batendo então o guarda-redes do Milan e fazendo o 1-0, resultado com que as equipas foram para intervalo e na segunda metade o Milan ficou no balneário. O AC Milan não veio para campo, ficou nos vestiários porque o PSG já entra a marcar, mas o gol é anulado por falta de Manuel Ugarte no meio campo ofensivo do PSG, golo marcado por Dembélé, que é anulado. 2-3 minutos depois, o PSG faz então o golo que é validado por Kolo Muani. Uma bela jogada envolvendo o trio de ataque do PSG. Desta vez, Luís Henrique não inventou, jogou num 4-3-3 com um meio-campo onde Vitinha era o pêndulo, muito criativo, pensador, fazendo várias variações de flanco, mudando várias vezes o jogo do PSG, não afunilando o jogo. Manuel Ugarte era o homem que segurava ali as pontas e Zaïre Emery era o quê? Era a força, era a criatividade, era a explosividade, era a irreverência dos seus 17 anos dentro daquele meio campo. Dembélé continua a não ser um jogador que apareça e que faça a diferença. Mbappé jogou QB, o suficiente para ajudar a equipa a ganhar. Foi o autor do primeiro golo, tal como o Kolo Muani, que marcou o segundo golo do PSG. O terceiro golo surge já perto do fim, é marcado por Lee. Também uma assistência de Zaïre Emery, que acaba por ser eleito o homem do jogo pela UEFA e por mim, pelo que vi da partida do garotinho de 17 anos, mereceu ser o homem do jogo porque fez toda a diferença, faz as duas assistências e é o jogador que fez ali a magia dentro do meio campo do Paris Saint-Germain, que ganha bem diante de um Milan muito aquém das expectativas, pouco criativo. Rafael Leão em dia não. A unidade mais do AC Milan no Parque dos Príncipes foi Pulisic, o norte-americano, foi o jogador mais inconformado dos rubro-negros. Jogou muito bem, mas quando a equipa não está no seu dia, na sua noite, é muito complicado e apesar de ter
sido bastante criativo, insurreto, provocando e tentando dar trabalho à defesa do Paris Saint-Germain, não conseguiu sozinho fazer com que o Milan tivesse um bom volume ofensivo para criar jogadas e marcar golos. Jogadas, quando eu falo criar, é jogadas limpas que permitam os avançados ou os jogadores estarem na área em posições letais para marcar. O Milan não teve nada disso. O Rafael Leão tentou dar ali algum trabalho a Marquinhos e a Donnarumma, mas não o suficiente para causar calafrios à equipa do PSG, que vence, faz assim 6 pontos. O Milan tem 2 pontos, não marcou qualquer golo ainda nessa Champions League. Depois da temporada passada nesta competição, esperava-se mais da equipa italiana, da equipa de Milão, e não tem oferecido o que a crítica do futebol esperava do Milan. Teve ali um período entre o minuto 75 e 86 que o Milan acordou, despertou com as substituições que o treinador fez, mas não foi suficiente e não conseguiu marcar, tanto é que depois o Paris Saint-Germain faz o 3-0, fechando a partida na noite de Paris. Então, as notas deste jogo são a irreverência, a qualidade e a potência de Zaïre Emery, a técnica, a inteligência e a capacidade de oferecer variantes à equipa de Vitinha no meio-campo do PSG. Esperar que Luís Henrique não invente num próximo jogo, como foi no caso da derrota por 4-1 diante do Newcastle. O Newcastle, que não conseguiu fazer o trabalho de casa, vencer o Borussia Dortmund no St. James Park. Perdão. O Dortmund foi letal e golpeou o Newcastle em casa, provando que sabe jogar diante de uma claque, de uma torcida muito fervorosa, muito presente do primeiro ao último minuto. Só para voltar ao jogo do PSG, falando em apoio vindo das bancadas, os ultras do PSG foram incríveis, o som da minha televisão estava impecável, eles festejaram do primeiro ao último minuto, tal como os adeptos no St. James Park. Um jogo muito bom, apesar da pouca capacidade do Newcastle, foi um bom jogo, muito equilibrado na primeira parte, com as duas equipas a criarem muito, o Newcastle a dar muito espaço ao Borussia Dortmund na entrada da sua área. A defesa da zona do Newcastle não funcionou, as marcações não estiveram lá e o Borussia Dortmund teve muitos remates à baliza. E tivemos de tudo neste jogo, bola na trave, bola no poste, lesão de Isaac. O guarda-redes do Dortmund parecia que sabia a toda hora e a todo instante onde iria a bola, e o seu ombro direito trabalhou demais. Os jogadores do Newcastle rematavam muito acima da cintura e encontravam-no sempre muito com os braços abertos e muito disposto a parar as jogadas do Newcastle. O Dortmund marcou ainda na primeira parte, em cima do minuto 45, fez o 1-0. Na segunda parte, o Newcastle muito mais ofensivo, porque estava a perder, e o Dortmund numa capacidade de sofrimento enorme, fechou-se lá atrás, defendeu o 1-0 e alcançou então aqui os 3 pontos. O grupo que fica muito, muito apertado, muito equilibrado, por isso é que é o grupo da morte, não é? O PSG é líder do grupo com 6 pontos, depois temos o Dortmund com 4, Newcastle também com 4 e o AC Milan apenas com 2 pontos. Então é um grupo que está tudo em aberto, nada ainda está definido e veremos o que acontece na próxima jornada quando se defrontarem estas equipas novamente. Vamos ter Milan, PSG e Dortmund, Newcastle. A partir da próxima jornada, que vai ser a quarta, já saberemos mais ou menos quem passa e quem fica ou não. Poderemos ir até ao final desta fase de grupos para conhecermos as equipas que passam neste grupo. Porque este é realmente o grupo da morte. Imagina, o PSG venceu o Dortmund por 2-0, o Milan empatou a 0 com o Dortmund e o Dortmund venceu o Newcastle, que venceu o PSG por 4-1. Belíssimos jogos e a referência da noite é Zaïre Emery.
Muito obrigada a você que chegou até aqui. Não se esqueça de subscrever ao canal, de curtir este vídeo, de comentar e de partilhar com mais pessoas para que possam nos seguir e que tenhamos mais gente aqui na nossa comunidade. Não se esqueça, nós nos vemos num próximo vídeo, né? É isso que eu queria falar com vocês, as impressões e a maneira como o francês hipnotizou-me com a sua qualidade. Até um próximo vídeo. Adeus!